Terça-feira, 11 de junho de 2024. Nossas boas-vindas a todos que nos acompanham por aqui e que já fazem parte da nossa família que evangeliza através deste podcast. Hoje o nosso super abraço de aniversário é para o Cícero Fernandes, de Crato, Ceará. Parabéns e muita luz para a sua vida. Este podcast é um oferecimento. Supermercado Cambará, a garantia do melhor preço e aquele atendimento que você merece e faz a diferença. Econorte, revendedora Ford Kia, ideal para você. A sua concessionária em São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Farmácias Vale Verde. Mais que farmácia, nosso atendimento inspira saúde, beleza e bem-estar. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. Hoje é festa de São Barnabé. O Evangelho fala dos ensinamentos de Jesus aos discípulos sobre como anunciar a boa nova do reino às ovelhas perdidas de Israel. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que designaste São Barnabé, cheio de fé e do Espírito Santo, para converter as nações, fazei que a vossa Igreja anuncie por palavras e atos o Evangelho de Cristo, que ele proclamou intrepidamente. Amém. Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro aos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ir em missão ainda hoje é o grande ideal da Igreja, um ideal que envolve todos, quem vai e quem fica. A pregação apostólica retoma e continua os anúncios de Jesus e de João Batista, a partir do reino dos céus. O anúncio se faz com a palavra, com as boas obras e com o testemunho de vida, principalmente com ele. A pregação é um momento prioritário. A boa notícia deve, antes de tudo, ser ouvida e conhecida para encontrar ressonância no coração do homem. Mas o Evangelho é, sobretudo, uma proposta de bem. Por isso deve traduzir-se em obras de salvação. Mateus enumera algumas normas para constituírem o estilo missionário. O primeiro deles é a pobreza, aquilo que a gente ouviu ontem nas bem-aventuranças. O discípulo de Cristo doa-se gratuitamente. É a pobreza mais verdadeira, mais profunda, daquele que não tem apoio em nada a não ser no próprio Cristo. Esta pobreza se exprime na satisfação do mínimo e na coragem, que é a fé, de confiar até o problema desse pouco à providência de Deus. A razão deste mandamento em relação à pobreza não é declarada, mas surge do contexto do Evangelho. No Sermão da Montanha do Reino, que nós ouvimos ontem, é anunciado este reino aos pobres. E os discípulos são convidados a reprimir as excessivas preocupações terrenas, confiando unicamente na bondade do Pai Celeste.
mas ainda mais importante é o exemplo de Jesus, que vive entre o seu povo sem saber onde reclinar a cabeça. Mateus capítulo 8. O missionário não pode se comportar diferentemente do seu mestre e diferente do conteúdo da mensagem que anuncia. A pobreza e o desapego das preocupações materiais sublinham a urgência da evangelização. Quem está totalmente absorto no anúncio da mensagem cristã não pode arrastar bagagem, nem se preocupar com assuntos demasiadamente materiais. O missionário do Evangelho deve se apresentar aos homens completamente humilde, penitente, como exige o Sermão da Montanha. Em qualquer cidade ou aldeia que chegar, o apóstolo terá que pedir alguma pessoa para ficar em sua casa, ou seja, um lugar que não dê origem a fofocas que tornariam fútil a sua pregação. Desejar a paz significa comunicar a totalidade dos bens prometidos por Deus, ou seja, o reino dos céus que se realiza em Jesus. E todos nós, não só padres e freiras, somos convidados a sermos missionários, a anunciar a palavra pela boca e pelo exemplo. São Barnabé, filho da consolação. Barnabé nasceu na ilha de Chipre no século I. Era filho de pais judeus e seu nome significa filho da consolação. Não fez parte dos primeiros 12 apóstolos escolhidos por Jesus, mas acompanhou os apóstolos naqueles primeiros dias. Vendeu um campo de plantações que possuía para doar seu dinheiro aos apóstolos. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele era da tribo de Levi. Estudou com o mestre Gamaliel, de quem aprendeu a firmeza de caráter, as ciências e as virtudes. Tinha o maravilhoso dom de acalmar e de consolar os aflitos. Foi pelas mãos de Barnabé que Paulo, depois da sua conversão, ingressou nos círculos judaico-cristãos. Barnabé também o acompanhou em sua primeira viagem apostólica e foram parceiros na grande obra de conversão realizada em Antioquia, onde estabeleceram e firmaram a primeira comunidade denominada de cristã. Barnabé estava em Chipre quando foi apedrejado no ano 61. Outra tradição diz que Barnabé teria sido consagrado primeiro bispo de Milão, cidade que o tem como seu padroeiro até hoje. Barnabé se apresenta como apóstolo cheio de fé e do Espírito Santo, sempre disposto à luta contra as dificuldades que se lhe opunham. A vida foi-lhe um continuado martírio, razão porque os apóstolos afirmavam que ele sacrificara a vida por amor do nome de Jesus Cristo. Que nós possamos assumir com fidelidade e paciência os desafios que a vida de fé nos coloca a cada dia. Rezemos. Santo Apóstolo Barnabé, volvei o vosso olhar a nós e a todos os apóstolos da Igreja, para que, servindo ao Evangelho, possam encontrar a fortaleza necessária para nunca desanimar. Olhai para as pedras que se encontram em nosso caminho, que elas nos levem à santidade. Amém. Por intercessão de São Barnabé, essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa terça e amanhã a gente se fala. Até lá.